Faxineira salva menino perdido e revela segredo chocante sobre seu pai rico. Laís sempre soube que a vida naquela comunidade à beira da cidade grande era dura. As paredes dos barracos contavam histórias de luta, de superação e muitas vezes de solidão. Um dia como qualquer outro, enquanto varria o chão do pequeno salão de beleza onde trabalhava, a agitação tomou conta do lugar. Gritos, balbúrdia e um menino, pálido e assustado, apareceu à porta. Era Henrique, um garoto de olhos aflitos e roupas cara que transpareciam sua vida de luxo, mas aquele dia estava fugindo do que chamava de casa. Você está perdido? Laís perguntou, seu coração acelerando. O menino, nervoso, confirmou com um aceno, as lágrimas quase transbordando. Ele explicou, entre soluços, que tinha brigado com o pai, um empresário famoso da cidade. Ele não entende. Só quer o dinheiro, disse Henrique, a voz falhando. Laís sentiu um aperto no peito. A história dele parecia familiar. Crescendo, muitas vezes ela mesma se sentiu perdida entre a dor e a solidão de sua própria infância. Mas o que ela não esperava era que, quando decidiu ajudar Henrique a voltar para casa, ela se veria no meio de uma trama sombria e intrincada. A cada passo que davam, Laís notava mais atenção nos ombros do menino. Ele falou sobre encontros secretos, uma vida cheia de segredos, e um advogado implacável chamado Lando, que sempre parecia estar um passo à frente. O homem que, segundo Henrique, faria qualquer coisa para ocultar a verdade sobre seu pai. Ele esconde algo muito grande, eu sei disso, Henrique disse, com os olhos brilhando de temor. Aquilo gelou o sangue de Laís. E se essa verdade tivesse a ver com a perda que ela mesma enfrentou anos atrás? Enquanto caminhavam pelas ruas, Laís percebeu a presença de Lando em cada esquina, como uma sombra, observando. Um nó se formou na garganta dela. O que mais ela descobriria sobre aquele homem e o que realmente significava ser filho de um pai rico? Quando a noite caiu, a cidade, antes vibrante, parecia envolta em uma escuridão mais profunda. O coração de Laís pulsava forte. Devo proteger Henrique. Mas e eu? Pensou. Passado a perseguia, e ela sabia que a busca pela verdade poderia ser mais perigosa do que imaginava. Agora, mais do que nunca, a confiança entre eles era vital. Eles estavam juntos, mas juntos em um caminho repleto de incertezas. Você não está sozinho, Henrique, Laís sussurrou, olhando nos olhos dele. Havia uma conexão entre eles, algo mais profundo que medo. A tensão cresceu quando Lando apareceu diante deles, com uma expressão que misturava desprezo e frieza. O que você está fazendo aqui, menino? Henrique recuou, mas Laís se pôs à sua frente, disposta a lutar por aquela amizade inesperada e pela verdade que eles precisavam descobrir. Que segredos seriam revelados? Quais seriam as consequências? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar parecia quase palpável. Laís apertou os dedos contra o punho, pronta para enfrentar Lando. Mas o que ela não esperava foi o grito repentino que cortou a noite. Um barulho agudo como estilhaçar de vidro. Lando, que se aproximava com um olhar gélido, congelou por um instante, e o menino Henrique também se virou, os olhos fixos em algo atrás deles. Uma mulher emergiu das sombras, seu vestido vermelho brilhante contrastando com o cenário sombrio. Era a esposa de Lando, Beatriz, conhecida por sua beleza estonteante e sua presença que dominava qualquer ambiente.
Porém, naquela noite, seu rosto refletia desespero. Lando, não faça isso, ela gritou, e sua voz estava carregada de uma emoção que Laís não esperava ver em ninguém daquela família. Você não pode estar aqui, Lando respondeu, sua voz agora atingida de um pânico inesperado. A cena parecia um filme. Mas a realidade batia forte no peito de Laís. Beatriz se aproximou deles, seus olhos fixos no menino. Henrique, você precisa sair! Eles estão vindo! Laís olhou de Beatriz para Lando, e então para Henrique, sentindo um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, sua voz tremendo, buscando respostas. Lando a ignorou, e seu olhar estava fixo em Beatriz. Deixe essa criança em paz! Ele berrou, e o calor da raiva dele transparecia nas palavras. Essa criança não é só uma criança, Beatriz respondeu, a voz quase quebrando. Ele é o único que pode revelar a verdade sobre o que aconteceu, o que seu pai realmente fez. O coração de Laís disparou. A verdade, o que quer que Lando estivesse escondendo agora, girava como um furacão em sua mente. O que aconteceu? Ela insistiu, buscando a conexão entre os segredos. Ele não é apenas filho de um empresário. Ele é meu filho também, Beatriz exclamou, e cada palavra soou como um golpe. Laís sentiu o chão sob seus pés estremecer. O que isso significava? Henrique era fruto de um amor escondido, um segredo sombrio que poderia arruinar vidas. O que seria de Lando agora? Henrique palideceu, sua expressão uma mistura de confusão e medo. Mãe? Ele murmurou, quase sem voz. Era como se o mundo ao redor estivesse desmoronando. Laís olhou para Henrique, então para Beatriz, e finalmente para Lando, cujos olhos estavam cheios de uma raiva e desespero que Laís nunca havia visto antes. Ele estava perdendo o controle. Vocês não podem me parar, Lando gritou, seus punhos cerrados, seus dedos brancos de tensão. Se descobrir tudo isso, eu perco tudo. Minha carreira, meu nome. Não deixarei você levar Henrique embora. Beatriz deu um passo à frente, decidida. Eu não posso deixar meu filho com você, Lando. Não posso. Você não é o homem que ele pensa que você é. A tensão pairava entre eles, como uma corda prestes a se romper. O clima virou, e Laís sentiu o peso de cada palavra, cada revelação cortando como aço. Eu sou filho de um homem que esconde segredos, e minha vida depende da verdade. Henrique finalmente disse, suas palavras tremendo no ar. O trio estava paralisado, e um silêncio pesado tomou conta do lugar, enquanto cada um tentava absorver o que estava acontecendo. A revolução que se desenrolava diante dela deixou Laís sem fôlego. A verdade poderia destruir ou salvar Henrique. E ela percebeu com um nó na garganta que agora a luta não era apenas pela vida do garoto, mas pela liberdade deles. O que mais Lando poderia estar escondendo? O que mais o perigo traria? Estavam todos juntos em um labirinto de mentiras e revelações, e a saída parecia mais distante do que nunca. A revolução que se desenrolava diante dela deixou Laís sem fôlego. A verdade poderia destruir ou salvar Henrique. E ela percebeu, com um nó na garganta, que agora a luta não era apenas pela vida do garoto, mas pela liberdade deles. O que mais Lando poderia estar escondendo? O que mais o perigo traria? Estavam todos juntos em um labirinto de mentiras e revelações, e a saída parecia mais distante do que nunca. Você não pode levar meu filho! Lando gritou, interrompendo o tenso silêncio que pairava no ar. Mas antes que alguém pudesse reagir, um som ensurdecedor ecoou pela rua. O barulho de pneus screeching e um estrondo quase imediato. Laís virou a cabeça e viu um carro preto derrapando em direção a eles. Cada segundo parecia se arrastar. O veículo parou em giro abrupto, levantando poeira e uma nuvem de medo. A porta do carro se abriu como um baque, e uma figura emergiu. Era um homem alto, com óculos escuros, vestido todo de preto. O coração de Laís disparou.
Quem era aquele? Você não deveria estar aqui, Beatriz. O homem falou, sua voz aveludada, mas carregada de ameaças. O instante de tensão cresceu mais um pouco. Saia daqui, Miguel! Beatriz gritou, o desespero estampado em seu rosto. Eu não quero que o Henrique sofra. Nesse momento, a realidade da situação a fez gelar. Miguel. Laís lembrou-se de ouvir o nome antes. O irmão de Lando. O homem que muitos diziam que não era apenas um advogado, mas sim alguém envolvido em negócios obscuros. Henrique é apenas uma peça nesse jogo, minha cara. Você não. Sabe o quanto tá em perigo? Miguel disparou. Henrique estava assustado, a expressão de terror crescendo em seu rosto. Quem é você? Ele perguntou, a voz embargada. Um amigo da família, Miguel respondeu. Mas o olhar dele era frio como aço. Se você não voltar agora, a história vai se complicar muito além do seu entendimento. Laís, sentindo a urgência crescente, tomou a frente. Ele não vai a lugar nenhum com você. Sua voz tremia, mas a determinação a guiava. Ah, mas vejam só! Miguel sorriu, mas não era um sorriso gentil. A verdade é que Henrique precisa conhecer sua verdadeira herança, não é mesmo? Deixe que eu diga, a vida de filho de empresário é bem diferente do que você pode imaginar. As palavras dele cortaram o ar. O que Miguel queria dizer? Ele começou a dar passos em direção a Henrique, que recuou, apertando a mão de Laís. Você está mentindo! Ele berrou. Oh, eu não estou mentindo, querido. A linha da verdade é muitas vezes um labirinto de mentiras. O que você não sabe sobre seu pai pode te destruir. E Larissa, sua mãe? Bem, tudo o que você pensa que sabe sobre ela é uma ilusão. Um choque atravessou Laís ao ouvir o misto de medo e confusão na voz de Henrique. O que você sabe sobre minha mãe? O garoto perguntou, a esperança começando a murchar. Miguel apenas riu, mas aquele riso era vazio. Ela pagou um preço caro pelo que fez. E agora você está prestes a descobrir a profundidade da escuridão que a rodeia. Laís sentiu a respiração falhar. As palavras de Miguel deram uma volta na sua mente. E tudo parecia se revelar em um emaranhado complexo de ligações. O que significava aquilo? Ela não poderia deixar Henrique nas mãos de um homem assim. Vá, saia daqui, Laís gritou, ainda firme, segurando Henrique mais perto. Para ela, tudo aquilo era um pesadelo e a luz da verdade estava prestes a se apagar. Mas antes que pudessem se mover, um grupo de homens apareceu na esquina, caminhando em direção a eles, um olhar determinado. Havia algo sombrio no ar, como um presságio. Laís percebeu que a situação estava prestes a se tornar muito, muito pior. O mundo que antes conheciam estava se desmoronando, e a única certeza que tinham era que todos, até mesmo os estranhos, estavam mais entrelaçados do que jamais imaginaram. O que mais Lando poderia estar escondendo? Laís pensou, com uma sensação de que o mais sombrio ainda estava por vir. As revelações do passado ameaçavam não apenas o futuro, mas o próprio presente. E com cada segundo que passava, a verdade se tornava uma sombra crescente, pronta para engolir tudo o que conheciam. A tensão no ar tornou-se quase insuportável. Laís segurou Henrique com força, seus olhos fixos em Miguel, que parecia pronto para atacar. O grupo de homens se aproximava, criando uma atmosfera de medo e incerteza. A quantidade de adrenalina pulando em seu corpo parecia a única coisa que a mantinha de pé. Você não vai levar o menino! Ela gritou mais uma vez, sua voz cortando o ar gelado como uma faca. Miguel apenas riu. Era um riso que soava tão ameaçador quanto a própria situação. E o que você vai fazer, querida? Segurar sua vassoura? Ele respondeu com desdém, se aproximando cada vez mais. Henrique apertou a mão de Laís, e ela sentiu sua ansiedade pulsando entre eles. O medo dele agora era o dela, e ela não poderia deixar que isso a dominasse. O grupo de homens começou a cercá-los,
todos com expressões sérias. Mas um deles, homem mais alto com cabelo grisalho, mostrou-se mais preocupado. Miguel, pare. O senhor não sabe o que está fazendo, disse ele, seus olhos se fixando na mulher com uma mistura de reprovação e preocupação. Cale a boca, Carlos. Aqui é uma questão de família, Miguel gritou. Mas a hesitação de Carlos falava mais alto. Laís percebia que havia algo mais profundo envolvido. Uma história que ia além dos gritos e ameaças. Henrique, vá com a sua mãe. Agora! Carlos empurrou Miguel para o lado e se colocou entre Laís e os homens. A voz dele era firme, mas havia uma tristeza em seu olhar que a deixou apreensiva. Antes que eles pudessem se mover, uma luz forte cortou a escuridão. Um carro de polícia se aproximou, sirenes gritando. Os homens se dispersaram, mas Miguel ficou parado, com os olhos arregalados de furor e desespero. Isso não acaba aqui, ele rosnou, enquanto Carlos puxava Laís e Henrique para o lado. Com os policiais chegando, a pressão ali era quase palpável. Henrique parecia mais confuso do que nunca. O que está acontecendo, Laís? Quem são essas pessoas? Ele perguntou, a ansiedade transparecendo em cada sílaba. Calma, Henrique. Estamos seguros agora. Vou te explicar tudo, Laís prometeu, tentando transmitir uma sensação de tranquilidade. Mas uma parte dela sabia que, no fundo, tudo ainda estava longe de ser resolvido. Os policiais começaram a interrogar Miguel e os homens. Laís ouviu fragmentos de conversas. Palavras como fraude, dinheiro sujo e conspiração. A cada revelação, seu coração disparava ainda mais. Mas então, enquanto observava a cena, um grito estridente cortou o ar. Laís virou-se para ver um homem saindo do carro da polícia, o rosto pálido como cera. Ele fitou Henrique com um olhar intenso, quase assustador. Henrique, você está vivo? Eles não deveriam ter te encontrado. A tensão subitamente aumentou. Quem é você? Laís perguntou, o estômago afundando. O homem se aproximou, os olhos arregalados. Eu sou seu verdadeiro pai. A revelação fez o tempo parar. As palavras dele se desdobraram como uma tempestade. A verdade que Henrique e Laís pensavam ter descoberto se desfez em um instante, revelando um labirinto de relacionamentos e segredos que deixariam todos em estado de choque. Meu quê? Henrique gritou, a voz tremendo. Ele estava em pânico, enquanto a expressão de Laís mudava rapidamente de confusão para horror. Miguel e os outros homens também pareciam abalados. O mundo ao redor deles parecia girar, e a única certeza era a escuridão que se aproximava. A verdade se tornava mais nebulosa a cada segundo, e Laís percebia que a luta apenas começava. Como tudo tinha se transformado tão rápido. O que estava por trás desse homem? A situação havia mudado, mas a pergunta que ecoava em sua mente era: que preço teriam que pagar por toda essa verdade? O passado, em sua essência mais cruel, estava prestes a revelar sua face. A verdade que Henrique tinha acabado de ouvir parecia ecoar em sua mente, como um tambor distante e ameaçador. Meu verdadeiro pai? Ele mal conseguia formar as palavras. O homem diante dele, com a pele pálida e os olhos ansiosos, parecia ter o poder de desmoronar tudo o que Henrique havia conhecido. Laís, ao lado dele, sentiu o aperto no peito aumentar. Isso não pode ser verdade, ela gritou. Mas mesmo suas palavras tinham um toque de dúvida. O pânico tomou conta do espaço. A maioria das pessoas ali, incluindo os policiais, aguardavam a próxima jogada. O homem que se apresentou como verdadeiro pai de Henrique não parecia ter intenções benignas. Henrique, eu sou seu pai, e esse lugar, essa vida que você leva, é uma farsa. Sua voz era baixa, mas firme. Laís percebeu que algo estava se formando ali, um turbilhão de emoções. O garoto olhou para Laís, buscando conforto. Não escute ele, Henrique. Esse cara é um mentiroso. Laís afirmou, sua voz tão alta e resoluta quanto o medo pulsando dentro dela. Mas estava lutando contra um redemoinho de verdades ocultas que ameaçava arrastar todos para as profundezas.
Miguel estava imóvel, observando com uma expressão de satisfação sombria, como se cada palavra do homem alimentasse um segredo sombrio que ele conhecia. A verdade nunca é fácil. A proteção é uma ilusão, Henrique. Eles estão interessados em você, mas por razões erradas. Toda a atmosfera se tornava pesada, como se o ar ao redor estivesse carregado de eletricidade. E então um segundo grito cortou a noite. Henrique! Uma mulher apareceu de repente, correndo em direção ao grupo. Suas feições eram familiares para Laís e Henrique. Era Larissa, a mãe de Henrique. A cena congelou por um instante. Larissa estava desesperada, com os olhos arregalados e o cabelo desgrenhado. Você não pode fazer isso, por favor, ela implorou, sua voz tremendo, direcionando-se ao homem que se dizia pai de Henrique. Ele não pode saber a verdade. Não agora. O que está acontecendo aqui? Um dos policiais que se aproximava interrompeu o momento tenso. Mistérios e sentimentos complexos começavam a se entrelaçar nas palavras. Larissa olhou para os policiais com uma mistura de esperança e desespero. Por favor, levem meu filho, é perigoso para ele aqui. Perigoso? O homem sorriu arrogantemente. O perigo está muito mais perto do que você imagina. Ele se virou para Henrique, e Laís estendeu a mão, segurando o braço do garoto, que ainda parecia atordoado. Henrique piscou, incrédulo. Mãe, o que está acontecendo? Quem é esse homem? Ele está mentindo. Não pode ser seu pai. Ou pode? A resposta vinha em fragmentos, e a sala de tensões tornava-se um campo de batalha. Larissa tomou fôlego, tentando reunir suas ideias. Henrique, eu nem queria que soubesse assim, mas há segredos que te protegi, verdades que eu jamais deveria ter escondido. Eu não sabia como. A voz dela falhou. A cena estava se desdobrando como um pesadelo. Então, o inesperado ocorreu. Um estalo ecoou. Um disparo. O som cortou a noite como um relâmpago. Todos se viraram, olhos arregalados com pânico. Miguel se jogou para trás e os homens guardas caíram em movimento. Protetores. Larissa gritou, Henrique, fique perto de mim! E puxou o garoto para trás. Um homem que até então permanecera oculto entre as sombras, surgia segurando uma arma fumegante. Seu olhar era frio e calculista. Eu não posso deixar que isto aconteça. Se você souber a verdade, todos vão se prejudicar. Os corações de todos dispararam. Quem é você? Laís perguntou, a voz trêmula. O que quer com ele? Sou alguém que não se pode confiar, mas que sempre esteve por perto. E a verdade, a verdade, ela vem a um custo. As palavras pareciam carregadas de uma ameaçadora realidade que poderia engolir a todos ali. O chão sob eles pareceu tremer, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. As ligações entre todos estavam se afrouxando e perigos inimagináveis se aproximavam. Henrique estava no centro de um mar de segredos e mentiras. O que mais estava prestes a ser revelado? Laís olhou para Henrique e depois para Larissa, sentindo que tudo o que pensava saber se desmoronava. A vida deles estava prestes a mudar para sempre. A verdade não é apenas dolorosa. Ela sussurrou, a voz cheia de dor. É mortal. O que vamos fazer agora? Então, enquanto o grupo aguardava pelo próximo movimento, a pergunta ressoou. Qual seria o preço a pagar pela verdade? A verdade que Henrique acabara de ouvir parecia ecoar em sua mente, como um tambor distante e ameaçador. Meu verdadeiro pai? Ele mal conseguia formar as palavras. O homem diante dele, com a pele pálida e os olhos ansiosos, parecia ter o poder de desmoronar tudo o que Henrique havia conhecido. Laís, ao lado dele, sentiu o aperto no peito aumentar. Isso não pode ser verdade, gritou. Mas mesmo suas palavras tinham um toque de dúvida. O pânico tomou conta do espaço, e a maioria das pessoas ali, incluindo os policiais, aguardavam a próxima jogada. O homem que se apresentou como o verdadeiro pai de Henrique, não.
parecia ter intenções benignas. Henrique, eu sou seu pai, e esse lugar, essa vida que você leva é uma farsa. A voz dele era baixa, mas firme. Laís percebeu que algo estava se formando ali, um turbilhão de emoções. O garoto olhou para Laís, buscando conforto. Não escute ele, Henrique. Esse cara é um mentiroso. Laís disse, sua voz tão alta e resoluta quanto o medo pulsando dentro dela. Mas o momento estava repleto de tensões, cercado por segredos que pareciam desconstruir aquele mundo tão frágil. Miguel observava, com uma expressão de satisfação sombria, como se cada palavra do homem alimentasse um segredo mais obscuro. A verdade nunca é fácil, mas a proteção é uma ilusão, Henrique. Eles estão interessados em você, mas por razões erradas. Toda a atmosfera começava a ficar pesada, como se o ar ao redor estivesse carregado de eletricidade. E então, um segundo grito cortou a noite. Henrique! Larissa surgiu de repente, correndo em direção ao grupo. Suas características eram familiares para Laís e Henrique. Era Larissa, tamanho de Henrique. A cena congelou por um instante. Larissa estava desesperada, com os olhos arregalados e o cabelo desgrenhado. Você não pode fazer isso, por favor, implorou, sua voz tremendo. Ele não pode saber a verdade, não agora. O que está acontecendo aqui? Um dos policiais interrompeu. Larissa olhou com esperança e desespero. Por favor, levem meu filho, é perigoso para ele aqui. Perigoso? O homem sorriu. O perigo está muito mais perto do que você imagina. Ele se virou para Henrique e Laís estendeu a mão, segurando o braço do garoto, que parecia atordoado. Um estalo ecoou. Um disparo. O som cortou a noite como um relâmpago. Todos olharam com pânico. Miguel se jogou para trás e os homens guardas se moveram. Larissa gritou: Henrique, fique perto de mim. O homem que segurava a arma não era um policial. Eu não posso deixar que isso aconteça. Se você souber a verdade, todos vão se prejudicar. Sua voz fria e calculista deslizou na noite. Quem é você? Laís perguntou, o estômago afundando. O que quer com ele? Sou alguém que não se pode confiar, mas que sempre esteve por perto. E a verdade? Ah, a verdade! Ela vem a um custo. As palavras dele pareciam uma tempestade prestes a se desdobrarem. Henrique estava paralisado, sua expressão de terror crescendo. O que você sabe sobre meu pai? Sobre a minha mãe? Tudo, e mais do que você imagina. O homem apontou a arma para ele, e Laís teve a sensação de que o mundo ao redor estava prestes a desmoronar. Um tiro ecoou novamente, mas não era o homem que disparara. Era alguém que aparecera dos fundos. Uma figura encapuzada, que direcionou um tiro em direção ao homem com a arma. O impacto acertou o braço dele, fazendo a arma cair no chão. A cena ficou tensa, uma confusão de gritos e medo. O homem encapuzado segurou a mão do homem atirado e deu um passo à frente, revelando um rosto familiar. Era Carlos. Eu não posso deixar que você machuque Henrique. Eu sei a verdade. O gelo correndo pela espinha de Laís parecia ter tomado conta de cada um ali. Carlos, o homem que começou como um simples guardião na confusão, revelara uma conexão mais profunda com a trama. Os olhares de todos se encontraram, cada pessoa confusa e apavorada. Carlos, você? O que você está fazendo aqui? O homem ferido perguntou, sua raiva misturada à dor. Eu estou aqui para proteger a verdade que deveria ter sido revelada há muito tempo. A determinação nos olhos de Carlos era palpável. E o que quer que ele fosse, era claro que ele tinha mais segredos do que qualquer um ali. Laís olhou para Henrique, que agora estava paralisado por um turbilhão de emoções. O que mais estava por vir? Que verdades estavam escondidas atrás de cada personagem que atravessava aquela noite insólita? O passado o cercava e a luta apenas começava. E com cada segundo que passava, Laís percebeu que não era só a verdade que estava em jogo, mas a segurança de todos. A verdade que Henrique acabara de ouvir parecia ecoar em sua mente,
como um tambor distante e ameaçador. Meu verdadeiro pai? Ele mal conseguia formar as palavras. O homem diante dele, com a pele pálida e os olhos ansiosos, parecia ter o poder de desmoronar tudo o que Henrique havia conhecido. Laís, ao lado dele, sentiu o aperto no peito aumentar. Isso não pode ser verdade, gritou, mas mesmo suas palavras tinham um toque de dúvida. O pânico tomou conta do espaço. Todos estavam suspensos, esperando pela próxima jogada. Larissa, a mãe de Henrique, corria em direção a ele. Você não pode fazer isso, por favor, implorou, sua voz trêmula. Ele não pode saber a verdade, não agora. O desespero era palpável e o medo nos olhos de Henrique crescia a cada segundo. O homem que se apresentou como pai de Henrique apenas sorriu, um sorriso sinistro. Você vai entender, filho, que a verdade pode ser a salvação ou a sua ruína. Ele fez uma pausa, observando o desespero na face de Larissa. Você escondeu dele muito mais do que imagina. Todos estavam tentando processar aquelas palavras, mas o que ninguém esperava foi o que aconteceu a seguir. Um estalo no ar, um tiro disparado, cortou a noite como um relâmpago. O homem que se dizia pai de Henrique caiu no chão, uma expressão de choque no rosto. A multidão se agitou, o caos tomou conta. Henrique gritou, não! Sua voz estava embargada. A dor e o terror se misturaram em seu peito. Laís se lançou para frente, segurando Henrique pela camisa, enquanto ele lutava para se aproximar do homem caído. Henrique, não! Fique perto de mim! Laís gritou, sua voz firme, mas seu coração batia rápido. Carlos estava mais uma vez no meio da confusão. Agora, suas expressões de tensão se tornaram ainda mais complexas. A segurança dele é a prioridade, ele gritou, tentando manter todos longe do corpo. Quem fez isso? Larissa sussurrou, espantada, olhando em volta. E então, uma figura emergiu das sombras. Um homem alto e sombrio, com um sorriso vazio. Eu fiz isso, disse ele, sua voz suave como seda, mas cortante. Porque a verdade não pode ser contada, tem que ser eliminada. Hugo! Carlos exclamou, reconhecendo o homem. Você não devia estar aqui. Os olhos de Hugo brilharam com uma frieza assustadora. Estamos todos conectados por segredos, Carlos. Ninguém pode escapar. Ele olhou para o corpo. No chão onde o homem que se dizia pai de Henrique jazia, e então seus olhos se fixaram em Henrique. Você não faz ideia do que a sua vida realmente significa. Do que você está falando? Henrique perguntou, a voz tremendo. O que está acontecendo? Você é o coração de um jogo que não conhece. Hugo caminhou mais perto, seu olhar intenso e gelado, secundando o que seus pais nunca contaram. As palavras dele reverberavam no ar. E a confusão de Henrique se transformou em desespero. O que você quer dizer com isso? Antes que pudesse continuar, a sirene da polícia cortou a tensão. Os policiais estavam chegando. Todos estavam confusos. Rabiscos preenchiam a cena com gritos, mas o silêncio pairava. A verdade que flutuava no ar parecia mais pesada do que nunca. Hugo olhou ao redor, sua expressão de desdém. Você pode não querer tudo isso, mas a verdade é implacável. Não tem como escapar. Você e sua mãe estão bem mais envolvidos do que imaginam. Ele desapareceu na escuridão. Henrique, Larissa disse, seu olhar tão perdido quanto o do filho. O que está acontecendo? O que ele sabe? As sirenes ficaram mais próximas, mas a sensação de que tudo estava prestes a explodir em caos aumentava. Estamos em perigo. Todos nós, Laís murmurou, tremendo. Mas o que realmente estava por vir? O que Hugo tinha planejado? O que mais estava escondido nas sombras? O futuro deles parecia incerto. E Laís sentiu um nó na garganta. O jogo apenas começara, e a verdade poderia custar mais do que eles estavam dispostos a pagar. A verdade que Henrique acabara de ouvir parecia ecoar em sua mente, como um tambor distante e ameaçador.
Meu verdadeiro pai. Ele mal conseguia formar as palavras. O homem diante dele, com a pele pálida e os olhos ansiosos, parecia ter o poder de desmoronar tudo o que Henrique havia conhecido. Laís, ao lado dele, sentiu o aperto no peito aumentar. Isso não pode ser verdade, gritou. Mas mesmo suas palavras tinham um toque de dúvida. O pânico tomou conta do espaço. Todos estavam suspensos, esperando pela próxima jogada. Larissa, a mãe de Henrique, corria em direção a ele. Você não pode fazer isso, por favor, implorou, sua voz trêmula. Ele não pode saber a verdade, não agora. O desespero era palpável e o medo nos olhos de Henrique crescia a cada segundo. O homem que se apresentou como pai de Henrique apenas sorriu, um sorriso sinistro. Você vai entender, filho, que a verdade pode ser a salvação ou a sua ruína. Ele fez uma pausa, observando o desespero na face de Larissa. Você escondeu dele muito mais do que imagina. Todos estavam tentando processar aquelas palavras. Mas o que ninguém esperava foi o que aconteceu a seguir. Um estalo no ar. Um tiro disparado cortou a noite como um relâmpago. O homem que se dizia pai de Henrique caiu no chão, uma expressão de choque no rosto. A multidão se agitou e o caos tomou conta. Henrique gritou, não, sua voz estava embargada. A dor e o terror se misturaram em seu peito. Laís se lançou para frente, segurando Henrique pela camisa, enquanto ele lutava para se aproximar do homem caído. Henrique, não! Fique perto de mim! Gritou Laís, sua voz firme, mas seu coração batia rápido. Carlos estava mais uma vez no meio da confusão. Agora suas expressões de tensão se tornaram ainda mais complexas. A segurança dele é a prioridade, ele gritou, tentando manter todos longe do corpo. Quem fez isso? Larissa sussurrou, espantada, olhando em volta. E então, uma figura emergiu das sombras. Um homem, alto e sombrio, com um sorriso vazio. Eu fiz isso, disse ele, sua voz suave como seda, mas cortante. Porque a verdade não pode ser contada, tem que ser eliminada. Hugo, Carlos exclamou, reconhecendo o homem. Você não devia estar aqui. Os olhos de Hugo brilharam com uma frieza assustadora. Estamos todos conectados por segredos, Carlos. Ninguém pode escapar. Ele olhou para o corpo no chão, onde o homem que se dizia pai de Henrique jazia. E então seus olhos se fixaram em Henrique. Você não faz ideia do que a sua vida realmente significa. Do que você está falando? Henrique perguntou, a voz tremendo. O que está acontecendo? Você é o coração de um jogo que não conhece. Hugo caminhou mais perto, seu olhar intenso e gelado, secundando o que seus pais nunca contaram. As palavras dele reverberavam no ar, e a confusão de Henrique se transformou em desespero. O que você quer dizer com isso? Antes que pudesse continuar, a sirene da polícia cortou a tensão. Os policiais estavam chegando. Todos estavam confusos. Rabiscos preencheu a cena com gritos, mas o silêncio pairava. A verdade que flutuava no ar parecia mais pesada do que nunca. Hugo olhou ao redor, sua expressão de desdém. Você pode não querer tudo isso, mas a verdade é implacável. Não tem como escapar. Você e sua mãe estão bem mais envolvidos do que imaginam. Ele desapareceu na escuridão. Henrique, Larissa disse, seu olhar tão perdido. Quanto o do filho? O que está acontecendo? O que ele sabe? As sirenes ficaram mais próximas, mas a sensação de que tudo estava prestes a explodir em caos aumentava. Estamos em perigo, todos nós, Laís murmurou, tremendo. Mas de repente, um grito cortou a escuridão. Não! Pensei que tivesse me livrado de você. Uma mulher, alta e com longos cabelos loiros, apareceu na penumbra, seu semblante furioso. Laís reconheceu a voz. Beatriz! Gritou, incrédula. Sim, a mulher respondeu, seus olhos brilhando de raiva. E você não pode impedir o que está prestes a acontecer. Henrique olhou entre as duas, confuso.
Quem é você? Beatriz deu um passo adiante. Henrique, eu sou sua verdadeira mãe. As palavras caíram na comunidade como uma bomba. A reação do garoto foi instantânea. Não, você tá mentindo. Rápido demais. Naturalmente ele se virou como se tentasse se proteger da verdade. Laís se sentia perdida. O mundo ao redor tornava-se um turbilhão. Isso não faz sentido! Gritou, as lágrimas começando a formar. Hugo riu do canto mais escuro, praticamente invocando a confusão e as novas revelações. Ah, mas faz todo sentido, querida. A rede de mentiras é muito mais profunda do que você imagina. Hugo disse com um sorriso satisfeito. O pânico se acometia em pratos. Os olhares agora se entrelaçavam. E a verdade se tornava um bicho de 7 cabeças. O que mais estava escondido? O que mais as sombras possuíam? Quem você realmente é, Henrique? E quem somos nós nesse teatro de segredos? Perguntava Laís a si mesma e a todos na cena. As conversas se misturando em um frenesi de horror. O que cada um realmente sabia estava prestes a ser desvelado. E quem pagaria o preço? A verdade estava tornando-se uma arma, prestes a ser disparada. E a noite só estava começando. A verdade que Henrique acabara de ouvir parecia ecoar em sua mente, como um tambor distante e ameaçador. Meu verdadeiro pai, ele mal conseguia formar as palavras. O homem diante dele, com a pele pálida e os olhos ansiosos, parecia ter o poder de desmoronar tudo o que Henrique havia conhecido. Laís, ao lado dele, sentiu o aperto no peito aumentar. Isso não pode ser verdade, gritou. Mas mesmo suas palavras tinham um toque de dúvida. O pânico tomou conta do espaço. Todos estavam suspensos, esperando pela próxima jogada. Larissa, a mãe de Henrique, corria em direção a ele. Você não pode fazer isso. Por favor, implorou, sua voz trêmula. Ele não pode saber a verdade. Não agora. O desespero era palpável. O medo nos olhos de Henrique crescia a cada segundo. O homem que se apresentou como pai de Henrique apenas sorriu. Um sorriso sinistro. Você vai entender, filho, que a verdade pode ser a salvação ou a sua ruína. Ele observou o desespero na face de Larissa e, com um olhar de quem tinha o controle da situação, continuou. Você escondeu dele muito mais do que imagina. Todos tentavam processar aquelas palavras, mas o que ninguém esperava foi o que aconteceu a seguir. Um estalo no ar, um tiro disparado cortou a noite como um relâmpago. O homem que se dizia pai de Henrique caiu no chão, uma expressão de choque no rosto. A multidão se agitou em pânico e o caos tomou conta. Henrique gritou, não! Sua voz estava embargada, misturando dor e terror por tudo o que acabara de discutir. Laís se lançou para frente, segurando Henrique pela camisa enquanto ele lutava para se aproximar do homem caído. Henrique, não, fique perto de mim. Laís gritou, sua voz firme, mas seu coração batia rápido. Carlos estava mais uma vez. No meio da confusão, suas expressões de tensão agora se tornando mais complexas. A segurança dele é a prioridade, gritou, tentando manter todos longe do corpo. Quem fez isso? Larissa sussurrou, espantada, olhando em volta. E então uma figura emergiu das sombras, um homem alto e sombrio, com um sorriso vazio, revelando-se como Hugo. Eu fiz isso, disse ele, sua voz suave como seda, mas cortante. Porque a verdade não pode ser contada, tem que ser eliminada. Hugo, Carlos exclamou, reconhecendo o homem. Você não devia estar aqui. Os olhos de Hugo brilhavam com uma frieza assustadora. Estamos todos conectados por segredos, Carlos. Ninguém pode escapar. Ele olhou para o corpo no chão e, ao se virar para Henrique, disse: Você não tem ideia do que sua vida realmente significa. Do que você está falando? Henrique perguntou, a voz tremendo. O que está acontecendo? Você é o coração de um jogo que não conhece. Hugo avançou mais um passo, seu olhar intenso. Fui eu quem arrastou sua mãe para essa confusão. Fui eu quem a forçou a deixar você para trás. O corpo de Larissa estremeceu como se a terra sob seus pés tivesse se desmoronado. Não! Isso não pode ser verdade! Ela gritou, a dor evidente em seu rosto.
Eu fiz o que fiz para te proteger. Proteger? Você não me protegeu de nada. Henrique estava agora perdido entre a traição e a raiva. Ele mal podia acreditar no que ouvia. Hugo, na verdade, ela era uma cúmplice. Larissa e eu trabalhamos juntos antes de você nascer. Você é um peão em uma guerra que nem sabia que existia. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Tudo parecia um pesadelo que ninguém conseguia acordar. A verdade, com suas garras afiadas, estava prestes a arruinar tudo. Os murmúrios da multidão se tornaram ecos distantes. A tensão crescia. E então, um novo choque. Larissa, em meio a lágrimas, deu um passo à frente. Sua voz carregada de uma urgência que todos sentiram. Henrique, aquele homem, ele não é só seu pai. Ele também tem segredos que envolvem seu verdadeiro avô. Ele é mais perigoso do que você imagina. O que quer dizer? Henrique, aturdido, olhou de Larissa para Hugo, buscando respostas em rostos que pareciam estranhos. Hugo esboçou um sorriso que revelava muitas intenções. Nesse jogo, sempre existem peões e peças que sacrificamos. Tudo é uma questão de legado. Carlos, que assistia, apertou os punhos. Vocês estão brincando com fogo. Precisam sair daqui agora. Ele se virou para os policiais que chegavam, mas a curva do destino se aprofundava quando um carro preto parou abruptamente perto deles. As portas se abriram e homens com roupas escuras emergiram, armados e prontos, como um exército surgindo das sombras. Escutem, todos vocês, fiquem onde estão. Um deles, um sujeito que parecia ter o poder de decidir a vida ou a morte dos outros, olhou diretamente para Henrique. Você não devia estar aqui. O jogo ficou muito mais perigoso. O pânico retomou controle sobre a cena. A verdade, uma linha desenhada na areia, parecia prestes a apagar. O que mais? Hugo, Larissa e agora esses estranhos guardas estavam escondendo. Henrique olhou para Laís, os olhos carregados de medo e uma determinação inabalável. O que faremos agora? Para onde iremos? A única certeza que tinham era que a vida nunca seria a mesma. E a contagem regressiva para revelações devastadoras havia começado. A batalha pela verdade estava apenas começando e o tempo estava se esgotando. O clima estava tenso, o ar cortante. Henrique, seu coração disparado, olhou para os homens armados. Ele nunca pensou que sua vida tomaria esse rumo. Larissa, sua mãe, estava pálida, a mão tremendo ao seu lado. O que vamos fazer? Ela sussurrou, quase sem fôlego. Ao redor, a multidão murmurava. As expressões de pavor e confusão eram palpáveis. Fiquem todos onde estão, gritou um dos guardas, tomando a frente. E então, no meio do caos, houve um silêncio súbito. Todo mundo congelou. O olhar de Henrique encontrava o de Laís, que estava a seu lado, cheia de força, mas também de medo. O que mais eles iriam revelar, enquanto o homem mais alto apontava a arma? Laís se moveu para ficar na frente de Henrique. Você não vai fazer isso. Sua voz era um grito de determinação, mas ela sabia que a situação estava prestes a estourar. Miguel, por outro lado, se divertia com a cena, um sorriso malicioso no rosto. Vocês acham que têm controle sobre isso? Não sabem que a verdade tem um jeito de vir à tona, não importa o quanto tentem esconder. Chamou cada um pelo nome, como se tivesse o poder de manipulá-los. O pânico aumentou quando um barulho de sirene ecoou ao longe. A polícia está chegando! Alguém gritou. Isso parecia abrir uma janela de esperança, mas ao mesmo tempo levava mais tensão à situação. Henrique! A voz de Larissa soou angustiada. Precisamos sair daqui! Agora! Antes que pudessem se mover, o homem armado apertou o dedo no gatilho. Um disparo. O mundo parou. Laís gritou, segurando Henrique com força. Mas não era para eles. O homem que atirou havia sido atingido por um tiro anterior. Um grupo de policiais emergiu, prontos para agir. É um bloqueio!
Coloquem as armas no chão. Tudo virou um turbilhão. A adrenalina correu e os guardas se dispersaram. Henrique sentiu um nó na garganta enquanto observava a agitação. "O que está acontecendo?" gritou para sua mãe, a dor em sua voz clara. Carlos, que ficara observando, aproveitou a chance. Ele se aproximou rapidamente de Larissa e Henrique. "Vocês precisam entender uma coisa. A verdade não é só sobre vocês." Ele olhou para Miguel, que estava tentando se afastar, mas agora era cercado. "Ela envolve coisas que vão além dos nossos laços familiares." Larissa olhou para Miguel, e ele retribuiu o olhar, agora sem confiança. "O que você está tentando esconder?" gritou ela, sua voz ecoando em meio à confusão. "O que mais está em jogo aqui?" O olhar frio de Hugo se fixou em Henrique. "Você é parte de algo muito maior. Alguma vez se perguntou por que sua mãe fez o que fez?" Nesse momento, Henrique sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ele virou-se para Laís, que estava visivelmente abalada, mas ainda determinada. "Nós vamos descobrir a verdade juntos. Não deixarei que isso nos destrua." Baixando a cabeça, ele tomou coragem. "Fiquem longe de mim se querem me atacar. O que quer que venha, eu enfrentarei." Ele olhou firme para Miguel, a voz firme. "Acho que você vai precisar de mais do que palavras para me derrubar." A cena parecia um drama em sua forma mais pura. As sirenes agora estavam muito próximas, e Carlos segurou Larissa e Henrique. "Acho que finalmente estamos prontos para descobrir a verdade. Vamos sair juntos." Enquanto eles seguiam para o carro da polícia, o mundo parecia ao mesmo tempo confuso e claro. O peso das ações passadas ainda pairava sobre eles, mas a ideia de um futuro, embora incerta, começava a tomar forma. E no meio da confusão, Laís fez um gesto de despedida para Henrique. "Estamos juntos nisso, não se esqueça disso." "Sim, não se preocupe. Estamos um passo mais perto, e eu não vou desistir." Henrique respondeu, o peso do que estava por vir ainda em seus olhos. E assim, a história de segredos e revelações, de desafios e sobrevivência, se encerrava para eles. Mas a vida continuaria, cheia de perguntas sem respostas, e o peso da verdade os perseguiria. Se você não quer perder nenhuma história incrível como essa, é o momento de se inscrever no canal agora. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e garantir que histórias como essa continuem chegando até você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu. E não esqueça, compartilhe este vídeo com ao menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa fazer isso agora.